Fala galera, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro programa instrumental podcast. Isso aí. Junto comigo aqui, Gabriel Guimarães. Fala, Gabriel. Fala, David, uma boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos aqui. Galera, estou muito feliz, estou muito grato de estar aqui fazendo parte desse projeto. Nosso primeiro programa. Estou amarradaço. Cara, muito feliz, muito E o feliz. nosso convidado especial hoje, grande Dudu Ferreira. Fala, Dudu, dá uma boa noite aí pra Boa galera. noite a todos. É um privilégio, né? Estrear aí o podcast. Um grande privilégio. E com certeza vai ser uma noite maravilhosa, com bastante assunto, né? Isso aí, tem que rolar aquele papo legal. Ele já me olha. Bom, então vamos falar um pouco do Dudu Ferreira, da sua carreira, essa carreira brilhante como músico, produtor musical, enfim, né? O Dudu, eu sou até suspeito para falar, porque é um cara que me ensinou muita coisa. Então, vamos começar aqui falando do Dudu. Com quem o Dudu já tocou, com os artistas que o Dudu já rodou aí, né, Dudu? Você pode falar um pouco pra gente aí, os artistas famosos aí que você já acompanhou, que já fez aquela direção musical? Então, eu comecei cedo na música. E eu comecei tocando com a galera old school, né? Incrível que pareça, eu comecei tocando com. Eu comecei tocando no pagode, como eu acho que quase todo mundo. Eu tinha 16 anos. Eu comecei a fazer os bailes, foi engraçado. É, exatamente essa época. Eu comecei. E sendo cristão, é um tabu, né? Porque eu comecei diferente. Tem gente que começa, claro, eu comecei na igreja, com bandas, mas profissionalmente, as minhas primeiras oportunidades foram secular. Eu era novo, de menor, 16 anos. Sim. Então eu tinha uma bandinha que eu fingia que ia dormir na casa dos amigos e ia tocar. Um dia minha mãe descobriu, eu lembro até hoje. Dudu falava que ia pra vigília dele. Mãe, vou pra vigília. Eu lembro Dudu até tá no hoje que ela pagode. descobriu e ficou me esperando no portão. Eu comprei um pão. Ela disse que eu cheguei, depois ela brinca, né? Que cheguei igual marido traído, né? Cheguei com o pau na mão. E, Não, e mas ela. fui na padaria comprar um pão às 5 da manhã. Então, assim, eu comecei. E logo eu comecei a tocar com um cantor das antigas. Você tem que pesquisar, galera nova aí, que é o Carlos da Fé. Foi o primeiro cantor que eu toquei. Você começou com o Carlos da Fé? Carlos da Fé, eu tinha 16 anos. Começou bem. Caramba, bicho. Aí ele tava num sucesso na época do pagode, que ele tava retornando, né? Que ele tem um sucesso de novelas antigas, músicas antigas. Então ele, nesse tempo que era SPC, aquele que você cantou aí a música, aquela banda, Raça Negra. Raça Negra. Então ele lançou uma música, um hit também, e aí eu Do Raça toquei. Negra, né? E ele era tecladista, né? Então eu era o teclado principal e ele fazia, assim. Foi uma experiência boa. Depois eu fiz um pouquinho depois, em 2000, eu toquei com Agnaldo Timóteo, só a galera da antiga. E a Melinha, que eu fiz um trabalho de navio em 2002 e ela fez uns shows. Aí dali eu comecei a entrar no gospel. Comecei tocando com Cláudio Claro, né? Saudoso, morreu há pouco tempo. Eu toquei com ele, depois eu toquei com a Estela. Foi a primeira banda dela. Hoje ela tem uma banda que acompanha ela, vários amigos lá. Serginho, um grande Serginho tecladista, monstro sagrado. Depois ele entrou e ficou, mas a primeira banda da Estela foi eu que fiz. Na época a gente fez algumas coisas com Voice também. Sim. Aí eu fiz Alda Célia, comecei a fazer gospel. Aí eu entrei no gospel, comecei a fazer Alda Célia e depois fiz a Pamela. Aí fiquei mesclando secular e gospel, né? Até que eu cheguei com o tempo, a minha vida foi mudando um pouco de rumo, né? Comecei a parte ministerial da minha vida, que eu tenho esse lado também, alguns não conhecem. Então eu dei uma afastada de tocar com artista, assim, aí toquei com o Marquinhos Gomes, fiquei 4 anos tocando com o Marquinhos Gomes. Aí fiquei fazendo alguns freelances, fiz com vários cantores, né? Gospel, nessa linha gospel. E
Em 2003 eu voltei a fazer secular. Aí eu voltei a fazer com a Ludmilla, foi a primeira banda da Ludmilla. Legal. Ludmilla Funkeira. E dali eu fiz alguns desse segmento. Eu fiz o Biel, eu fiz o Nego do Borel. Eu fiz essa galera, você pega um segmento e vai embora, né? Temos que Inclusive eu fiz a direção musical dele, do Biel. Eu montava os shows lá da Ludmilla. Hoje é um grande amigo meu, que é o Rafael Castilhol, que tá lá arrebentando. Mas antes eu que montava o show todo dela. E fiz algumas coisas. O último trabalho que eu fiz foi com a Lucy Alves. Eu fiz ano passado a direção musical dela. Fiz o que ela sempre faz todo ano, que é essa época mesmo, que é o São João, né? Sim, sim. Então, assim, que eu tô lembrando algumas coisas aqui, mas... Esse trabalho teu com a Lucy eu vi. Muito bom. Muito bom. Vi vocês naquele programa aí de casa. Poxa, Isso. excelente trabalho. Você, aqui na batera, esqueci o nome dele. Vai estar com a gente no... Não, Claudinho. Claudinho Não, na mas o batera. Claudinho nesse dia, o baterista não era o Claudinho. O Claudinho fez o sub nesse dia na televisão. Eu vi esse show. Uma banda maravilhosa. E ela também é craque também na sanfona. Não, ela toca vários instrumentos. Ela é craque. Ela é craque. Musicista de mão cheia. Dudu, mas assim, eu sei que a gente normalmente não gosta de falar da gente, né? Mas assim, pessoal, no lado pessoal, como é que você descreve o Dudu Ferreira, assim? Eu sei que é difícil, né, a gente falar da gente mesmo, é uma coisa meio complicada, mas como é que você descreve o Dudu Ferreira, músico, e a gente tem esse lado, né, também do dia a dia, do ser humano ali normal, que as pessoas pensam que o músico é um personagem. E como é que você descreve isso aí, o Dudu Ferreira, como pessoa, com a família, com essa coisa toda, né? Você falou aí, eu sou muito família, muito mesmo. Até porque a minha profissão ajuda nisso. Fica sempre em casa na maioria das vezes. Claro que eu viajei muito, porque tem pessoas que falam, pô, mas você viaja, você tem tempo com a família. Eu viajava final de semana, claro, dependendo da temporada, fazia bastante viagens. Teve época, inclusive, eu esqueci de falar, eu toquei com a Ludmilla Cristã, que faleceu há 2 anos atrás. A Ludmilla Ferber. A Ludmilla Ferber eu fui a última banda dela, toquei com 5 anos, durante 5 anos, até ela falecer. E foi uma coisa interessante porque eu prometi ela que ia ficar até o fim, independente de quanto tempo seria. Porque ela tinha um histórico de abandono, assim, principalmente de bandas. Então, quando ela, né, a gente soube em 2018 da doença, uma das coisas que ela ficou muito segura, então deixei claro, falei que ia ficar com ela o tempo que fosse. Foi algo assim que Deus colocou no meu coração e eu cumpri isso. Então, assim, nessa época, a gente viajava muito. Ela fazia muito trabalho. Eu lembro que teve mês a gente fazia 23 eventos. Então tem época que a gente trabalha bastante, mas quando fica bastante tempo longe da família, né? Mas assim, é aquela coisa que a gente viaja, mas na maioria das vezes o músico está em casa, pelo menos sempre foi o meu caso. Trabalho com gravação também, produção musical, dando aula. Então, a maioria das vezes eu sempre estive em casa. Então, eu sou muito caseiro nessa questão, família demais. Todos me conhecem, tem muita gente que me conhece nas redes sociais por causa disso, porque eu tô sempre, o tempo todo, saindo, curtindo com a minha família. Isso aí pra mim é fundamental. Então o Dudu é aquela pessoa mais família, mais casa. Quando você não tá nos seus shows, normalmente você tá curtindo a família, né? Isso. Tem aquele hobby que tu gosta de fazer, fora a música, né? Música, além da profissão, também é um hobby, que aí quem toca, pô, a música pra gente se torna também o nosso tudo, né, bicho? Então, é a profissão, mas é algo que você gosta, pra mim é o seu próprio hobby também, né? Mas fora da música, o que o Dudu gosta de fazer, assim, nas suas horas vagas? Cara, eu pratico jiu-jitsu. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, né? Inclusive tinha treino hoje. Faltou o treino. Faltei o treino hoje então, assim, é um dos meus hobbies. É jiu-jitsu. Não vou zoar. Legal, né? Eu ia falar.
Além ver desse esse hobby vídeo. de luta, você também curte futebol? Você também sai pra jogar uma bolinha com a Cara, rapaziada? futebol, vou te falar, eu gostava muito, mas eu nunca fui bom. Tem aquele cara. Gandula, né? Teve uma época que eu gostava muito, assim, já gostei, mas hoje eu meio que abandonei mesmo. Entendi. Porque eu me machuquei muito nas últimas vezes que eu joguei. Eu me machuquei minha mão, Não então. pode, pô. Aí Ganha eu pão. parei. Aí eu parei, assim, tem. Tem alguém aqui entre nós que não pode ver um futebol que já adora. Adoro futebol. Adora. Agora, eu gosto de assistir, né? Eu gosto muito de assistir. Inclusive, eu vou pro Maracanã com meu filho. É uma experiência nova que eu tô tendo. Maneiro. Que eu ia sozinho, agora eu tô indo com meu filho, que cresceu. Meu filho fez 13 anos. Agora, então, é uma experiência muito boa de estar com ele. Dudu é vascaíno, né, Dudu? Eu vejo um Não, Flamengo olha ali. só. Eu sou Pode falar. um enigma aqui, ó. É o único time que no hino fala de Jesus. Quem sabe aí, esse enigma. O único time que no hino fala de Jesus. O único, não tem outro. É o Vasco com Deus, né? Vasco, Deus, né? Fica aí, ó. Fica a dica. Fica a dica. Fica aí, ó. Dudu, a gente tava no bastidor aqui, galera. A gente tava conversando, eu, Dudu e David. Dudu, esse ano vai completar 40. Amanhã é seu aniversário, né? Isso. Olha aí, ó. Não vou falar a idade do homem, não. 46 anos, Aí, ele nenhum falou. problema. Você tá, a gente comentou, ele tá fazendo 30 anos de carreira. Isso. Como que você começou, com qual idade, tocando assim, seu instrumento? Você começou, alguém te impulsionou a tocar, a sua família? Poxa, Dudu, você está crescendo, tá na hora de você ter um instrumento. Foi algo assim, naturalmente? Ou foi assim, alguém, você acordou, sonhou, sonhei que tava com o teclado na minha mão? Me conta, como que foi esse começo? Então, interessante, pergunta que me lembrou, eu não falo disso há muito tempo. Eu tenho um músico referência, que depois se tornou pastor, que é o meu tio Ezio, trompetista, inclusive ele deu aula para muitos trompetistas que hoje tocam pra caramba, o Márcio André, o Aládio, vários foram um aluno dele. E ele tentou me ensinar trompete, eu comecei a estudar, ficava igual uma barca lá. Pá, não saía, não deu certo. Aí depois eu peguei 2 aulas e saí. Aí meu tio, eu lembro que meu tio tava até me zoando, falou, tá, agora tá em qual? Aí minha mãe, ela sempre teve um sonho de tocar teclado. E ela comprou o teclado, começou a estudar. Nesse tempo eu peguei o teclado, começou a mexer lá, saindo um sonzinho. Comecei a ativar o meu ouvido, porque eu não tinha antes. Eu lembro que quando eu estudava música com meu tio, eu era o que ficava na repescagem, assim. Todo mundo fazia o solfejo, eu não conseguia solfejar, não tinha um ouvido muito bom. Por isso que eu falo que é possível, gente. Qualquer um. Hoje, graças a Deus, não tenho um ouvido, quem conhece de música não tem um ouvido absoluto, mas eu tenho um ouvido relativo bem afiado. Então, assim, eu não tinha ouvido. Então, eu comecei a mexer no teclado e ativou alguma coisa dentro de mim, porque tinha que ser, eu acho, aquele instrumento. Uhum. E eu comecei a tirar umas músicas de ouvido. Aí minha mãe falou com a professora dela, né, sobre mim. Eu fui lá, peguei uma aula, gostei e tô até hoje. Então, assim, eu comecei com 14 anos, 14 para 15 anos, perto de fazer 15 anos, estudar. E com 16 anos já era músico profissional. Foi, assim, muito rápido. Eu estudei muito nessa época. Eu era, assim, descobri, não tem como você descobre o seu, como chamam, big why, né? O seu grande porquê da vida, foi quando eu... Entendi. Poxa, você também, aí você, com 16 anos, você fez alguma faculdade, se formou autodidata? Como que é você? Então, eu totalmente autodidata, comecei. Aí quando eu fiz 17 anos, eu estudei, fiz um curso de verão no Siga. Legal. Eu fiz um curso de verão de 2 meses no Siga. Eu estudei com uma professora, essa professora que eu estudei, que era a professora da minha mãe. Eu estudei 6 meses com ela. E depois eu estudei com um músico que tinha aqui em São Gonçalo, lá em São Gonçalo, né, que é Niterói, que era o Clebinho. Ele tocava violão e teclado. Eu estudei com ele alguns meses também. E depois fui me virando sozinho, né? Fui estudando, fui pegando. E comecei a estudar sozinho mesmo. Porque
como eu tenho um chamado muito forte na área do ensino, então, assim, eu comecei a pesquisar, porque autodidata foi até bom, porque autodidata eu sei ensinar coisas que eu fazia, que eu aprendi sozinho, muitas coisas que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, eu criei uma metodologia nesse sentido, mas depois estudei. Inclusive, fiz faculdade pouco tempo atrás, de música, licenciatura. Terminei na pandemia, a faculdade. Foi até o músico Zé Canuto, um grande músico que São Gonçalo e Niterói também. Ele tava fazendo, aí falou, pô, bora fazer. A gente juntou alguns músicos. Legal. E a gente fez, aí emendei numa pós de estudo à distância, né? Tutoria EAD. Só pra ter o canudo, na verdade, mas não mudou muito, não. Eu já tocava, já era músico profissional há anos. Um currículo desse, não. Mas existe situações que às vezes esse canudo faz uma falta e você ter... Até agora essa situação não apareceu. Pode chegar, né? Os seus métodos que você estudava, qual a dica aí pra galera? Um método aí? Cara, eu vou te falar. A minha história de estudo é o seguinte. Eu tinha um amigo que... a música, engraçado, todo mundo me conhece por causa da harmonia. Eu acho que você tem dentro de você aquilo que é o teu chamado. Eu lembro quando eu era pequeno, eu via algumas músicas que chamavam a minha atenção. A música me chamava, eu ficava ouvindo. Eu lembro que tinha um clube onde eu morava, que tinha uma matinê lá, que ficava tocando. Hoje eu lembro dessas músicas, eu sei por que chamar minha atenção, porque eram harmonias sofisticadas. Então, assim, aí depois eu toquei todas essas músicas, né? Mas sempre me chamou a atenção isso na música. E quando eu estava estudando, eu tinha um amigo, eu lembro que 14 para 15 anos que eu comecei a estudar, que eu ia na casa dele e a tia dele tinha discografia do Emílio Santiago. E eu comecei a ouvir aquilo, Emílio Santiago, as aquarelas, né? Começava a ouvir aquelas harmonias, caramba, que coisa legal, aquilo me chamava atenção, não sabia por quê. Porque garoto de 14 anos... Você tirava de ouvido isso? Oi? Você tirava isso Não, aí que tá. Você, quando tem 14 anos, você ouve outras coisas. Eu ouvia funk, né? Junto com os meus amigos na escola. Eu passei um pouco disso também. Eu ouvia garotão ouvindo bossa nova, ouvindo Tom Jobim, ouvindo isso. Aí, em casa, o cara tá ouvindo música chata. Tal. Quem não saca de música. Mas antes de ser músico ou depois de música? Não, no início. Quando eu comecei a ouvir... esses tipos de som, ouvindo que tá. Isso me chamava atenção antes de ser músico. Bicho. Por isso que eu tô falando. Você já gostava. Tudo que tinha harmonia diferente, sofisticada, acordes não tão usuais, isso me chamava atenção. Então, quando eu comecei a estudar música, claro, comecei tocando na igreja, com uma bandinha, como muitos músicos começaram. Eu comecei a ouvir o Emílio Santiago e queria fazer aquelas harmonias, não saía. Até que esse professor, que foi o Clebinho, eu mostrei, cara, ele já tocava MPB e começou a me mostrar algumas coisas. E eu estudei aquelas aquarelas, ali foi a minha aula mesmo. Onde eu aprendi música foi ouvindo aquilo e tirando. As aquarelas foram... o que eu sei hoje de harmonia, 80% foi dali. E as suas influências musicais, eu sei que deve ter inúmeras, mas assim, tem alguns que são mais assim, né, que influenciaram o seu som, essa forma de tocar e fazer música? Cara, tecladista, eu ouvia muito uma banda chamada Yellow Jacket, tem um tecladista chamado Russell Ferrante, tem o Bill Evans, que foi um cara que eu ouvi, um músico aqui de Niterói chamado Kiko Continentino. Eu liguei pra ele quando eu era moleque. Eu contei essa história uma vez pra ele. Ele nem lembrava. Ainda bem que eu te tratei bem. Eu achei o telefone dele, consegui nessa época, né? Imagina, 30 anos atrás. Jornal Balcão. Não, mas era difícil acesso. Você não entrava aqui no WhatsApp da pessoa ou no Instagram. Balcão de 15 em 15 dias. Não, então eu consegui o telefone e acordei ele, que é o músico, não dorme, não acorda cedo. E comecei a falar, cara, eu queria estudar com você. Ele falou assim, não, cara, eu não gosto de estudar. O tempo que eu vou dar aula, eu podia estar estudando. Eu, caraca, o cara estuda, o cara toca pra caramba e falou isso. Aí ele, pega um papel. Eu peguei um papel e caneta e ele começou a me dar vários nomes.
Aí ele, Kate Jarrett, eu fui falando assim as coisas que eu vi. Tá em casa também pega o papel e vai no. Aí ele vai anotando. Aí ele falou, Herbie Hancock, aí começou a falar, ó, brasileiro. Ele lembra até hoje, ele, ó, um disco chamado Sururu de Capote, do Djavan. Aí eu fui anotando aquilo e dali foram as minhas referências, comecei a ouvir muito. Mas teve um pianista que no começo, cara, ele não é tão conhecido hoje, que é o Luiz Avelar. O Luiz Avelar foi uma das minhas maiores referências, porque eu via muito ele e eu seguia ele, não era nas redes sociais nessa época, era na televisão. Ele fazia alguns programas, tocava em alguns programas. Ele está em Portugal, se eu não me engano, ele mora em Portugal já há décadas atrás. Porque eu encontrei com ele uma vez na Lagoa. Eu sou da época que tinha um instrumental lá na Lagoa. Você só é garoto novo, não pegou isso não. E tinha um instrumental, eu encontrei ele lá e eu tinha assistido ele aquela semana, interessante. Ele no programa, ele falou, cara, eu ouvi, mas o som tava muito ruim, eu desliguei a televisão. Ele falou assim. Aí eu falei, cara, eu sou teu fã, assim, Luiz Avelar é um tecladista das antigas aí, procure saber, você que é tecladista. E foi uma, assim, a minha maior referência foi ele, assim, posso dizer. Brasil, né? É. Você queria falar Ticaré, mas aí... Não, ouvia muito, claro. Ticaré eu ouvi muito. E aí tem o pai de todos, que é o César Camargo, que, cara... Aí... Hoje a gente vê que tem muita gente que acha que a música, na verdade, está um pouco desvalorizada, né? Essa coisa toda. E como que você enxerga a música hoje, o cenário musical, de uma forma geral, assim, falando de tanto tocando quanto acompanhando, oportunidades? Como que você vê esse cenário musical, a qualidade de música, qualidade musical, né? A qualidade sempre vai ficar variando. E sempre vai ter música boa e música ruim, sempre vai ter. Tem gente que é saudosista, né? Sempre o bom ficou lá atrás, sim, mas existe um play desse ano. Então tem a galera nova, tem gente nova, tem o Jacob, né? Collier, tem vários músicos novos aí, gênios. Assim, não, isso nunca vai acabar. Uhum. Então depende do que você escolher e do que você toca. Claro que ser eclético não é uma opção aqui no Brasil. Eu me lembro que eu toquei uma época numa banda de música latina e era cheio de gringo. O dono era um panamenho, aí o percussionista era um americano, tinha um peruano que tocava não sei o quê, e tinha umas 2 pessoas que eram brasileiros. Então a gente tocava várias coisas e eu tive que estudar, incorporar aquela música latina, né? Então ele falou, cara, você toca muito bem a música latina que eu... Não, tive que estudar, pegar o sotaque, a gente chama. Mas ele falou, cara, mas você toca a tua música? Sim. Ele, cara, aí o americano, ele falou, conversando com ele, ele falou, cara, geralmente nos Estados Unidos a gente é fiel a um estilo. Então aquele estilo é até bom, porque você fica muito bom em um estilo só. O ecletismo é bom, mas você nunca... Por exemplo, eu gosto de tocar música brasileira. Mas se eu ficar muito tempo tocando outro tipo de coisa, depois eu tenho que, né, rever algumas coisas para botar em dia. Então o ecletismo tem esse lado. Você tocar tudo. Uma que você não toca tudo de uma vez, ao mesmo tempo. Por exemplo, na época do funk. Eu lembro que na época do funk eu fiquei tocando música eletrônica. Inclusive, minhas produções musicais eram tudo nessa linha. E quando eu voltei a tocar algumas coisas, não estava muito em dia. Você estava bebendo muito aquela fonte ali, né? Então não estava muito em dia. Não dava tempo. Bem diferente. Não dava. Porque tem gente que, dependendo, se você não estiver tocando muito, dá para você tirar um som com os amigos, e, né, estudando em casa. Mas, cara, você começa a viajar. Na época eu viajei muito. Na época da Ludmilla, quando ela estava começando, então começou os primeiros programas de televisão que ela começou a fazer, eu que fiz, Faustão, eu fiz Faustão só com ela 2 vezes. Então, assim, e aí explode. Antigamente, o Faustão, assim, fazia Faustão explodir. Então, aí todo mundo se rodava. Então, a gente, assim, não tinha tempo, cara, de ficar estudando. Então, quando eu saí desse circuito e voltei, meio que umas coisas... Deu uma agarrada. Tava agarrando muita coisa.
E você sentiu, assim, no início, quando você foi fazer TV, essa coisa toda, você sentia aquele frio na barriga, aquela insegurança, ou você já achava que já estava meio que pronto para fazer as coisas todas ali? É uma boa Como é que era essa pergunta. experiência pra Sabe você, por de quê? início lá Porque atrás? a música me transformou. Eu era uma pessoa muito tímida quando eu era na minha infância, adolescência. Eu era muito tímido. Não conseguia falar, tá perto de pessoas. E a música me transformou assim. Porque a primeira vez que eu vi um público assim, mas a música me transformou mesmo, eu nunca tive medo, porque eu almejei aquilo. Tudo que eu vivi até hoje eu almejei antes. Eu lembro que quando eu estava tocando ainda na bandinha lá da igreja, tinha uma orquestra chamada Orquestra Nota Jazz em São Gonçalo. É muito antiga, vocês não conhecem não. E essa orquestra tocava os melhores músicos. Tocava lá, era o Rogerão, o Iris, músicos de São Gonçalo. Quem conhece é de São Gonçalo e conhece. Então, assim, e tinha o final do ano, tinha um movimento que eles tocavam. E a gente estava assistindo. Eu me lembro que eu estava assistindo assim, eu falei, ano que vem eu vou estar aqui, ó. Aí os meus amigos riram, assim, né? No outro que vem eu tava olhando para eles, no outro ano. Tava tocando lá e olhando para eles. Então, assim, a música me deu um... Então, quando eu comecei... O poder da palavra também. Mas o frio na barriga... Né? Mas o frio na barriga sempre vai ter. Por exemplo, eu fiz... Um dos últimos coisas que eu fiz na televisão, que foi o Domingão com o Hulk. Sim. Eu fui acompanhando a Joelma... e tinha uma música que começava no teclado, piano e voz. Eu tava tranquilo, mas eu lembro, quando faltava 1 minuto, assim, eu olhei pra minha mão, tava suando. Não, bate aquele gelo, né? Eu falei, cara... Você não sente não, Gabriel? Ia ser uma introdução. Eu ia fazer a introdução e depois conduzir. E pra ajudar, depois vocês procurem, busquem isso na internet. Ela saiu do tempo. Ai, meu Deus. E era ao vivo, e eu tava com clique aqui, né? E ela em outro lugar... Acho que Deus usou, que tinha outra pessoa cantando que entrou consertando. Um outro cara que era tipo um quadro que era escondido, ninguém via ninguém. Um quadro que tem lá. Aquela edição. Não tem edição, tá lá. Se você for ver lá, tá lá. O último Domingão com o Hulk com a Joelma. Eu vou estar lá. E eu lá, e ela saiu totalmente fora. E eu assim, eu não posso sair porque tá no clique. Eu que tava soltando, eu tava meio que fazendo. Tava tudo na minha mão aqui. E todo mundo ia entrar. Aí eu falei, cara, deu ruim. Só que o cara, Deus usou, o cara entrou e consertou. Aí, ela entrou, foi. mas ela entrou... É o que eu penso. Acontece, né? O medo de errar não pode ser maior do que o medo de acertar. Sim. A gente tem que ter essa... Sim, mas assim, eu acho que é normal a gente ter esse frio na barriga. As primeiras músicas atenção. dá uma... Ainda mais quando você vai fazer isso é algo bom. que você ainda não fez ainda. Igual a gente tá aqui um primeiro programa, né? A gente tá... Depois a coisa... As pessoas estão achando que a gente tá legal. Mas no início dá aquele calafriozinho, Tá ficando nervoso. Depois vai andando, a coisa vai fluindo. Então a gente tem que acreditar, né, Dudu? Eu acredito que essa palavra de acreditar e o poder que a gente tem nas palavras, né? Eu acho que isso é... Eu tenho um sonho, entendeu? Um sonho meu, ainda vai realizar. E você, Dudu? Você tem, além de ter feito isso tudo pela música, nesses 30 anos de carreira, qual o seu maior sonho? Já realizou? Tem mais sonhos, projetos? Você tem Cara, mais... eu tenho muito projeto, muito sonho. Tem coisas pessoais, tem coisas que... Quer dizer, a maioria das coisas eu não gosto de falar, eu gosto de viver. Mas eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, coisas grandes que estão pertinho. Na verdade, como ele diz, a palavra da fé, eu já vivo isso já dentro de mim. Todas essas coisas. Até falando aqui sobre o podcast, né? Eu falava com o Gabriel disso, a gente às vezes planeja muito as coisas e às vezes não realiza, fica naquilo de, pô, vamos fazer, pô, vamos ver, isso é ruim, só vamos fazer e vamos ver, botar a mão e fazer, bicho. Eu acho que a gente se prepara isso e vamos botar a cara, vamos fazer. Cara, as coisas só acontecem porque acho que tudo que Deus coloca no nosso coração, sonhos. Né? A Bíblia tem um versículo que eu acho interessante que fala que Deus nos dá o querer e o realizar. Então, até o querer, Ele que dá, e o realizar, Ele que dá. Então,
tem muitas coisas que a gente fica pensando, será que cara, será que isso tem que acontecer? Cara, se tá no teu coração e você é uma pessoa que é conectada, né, com Deus, cara, vai acontecer. Deus até, assim, eu sou um leitor da palavra, vou revelar algo aqui também que eu nunca falei. Eu leio a Bíblia todo ano há mais de 20 anos. Hoje eu leio pelo aplicativo aqui. Na verdade, eu nem leio mais, eu ouço, né, pelo aplicativo. Há uns 4 anos que eu ouço. Então, assim, eu sou um amante da Bíblia, da palavra. Eu medito muito, assim, algo que é dentro de mim, é a minha fé, eu creio nisso. E assim, sempre Deus pega uma palavra conhecida e faz uma revelação. E essa semana teve aquela passagem interessante lá de Hebreus 11, que fala a fé, que é a explicação. Fé é algo tão importante que existe uma explicação, uma definição na Bíblia, né? Que fala que a fé é a convicção, é a certeza de fatos que não se vê, né? É isso, né? Isso. Mas ele fala assim, a palavra no grego, no original, assim, que fala que fé é quando você olha, acredita numa palavra chamada elpis. Elpis significa expectativa de coisas boas. Então, assim, quando você acredita que algo bom, e esse algo bom foi algo que plantou no teu coração, o próprio Deus plantou no teu coração, e você acredita que isso vai acontecer, você tem expectativa, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho certeza de algo que eu espero porque foi colocado no meu coração. Né? E a convicção de fatos que não se vê, ou seja, olhar o invisível. Cara, tudo vai acontecer. Isso. Se você ter essa meta, essa certeza no coração, uma expectativa de coisas boas. Porque, cara, o dia a dia só nos leva a ter expectativa de coisas ruins. Se a gente parar pra ver televisão, a gente não vive. Fica por isso que eu, medo, depender de mim, de televisão... Eu não vejo. Então, assim, tudo na vida é isso. Tudo que você alcançou, você pensou antes, você imaginou antes, você teve. Até os teus instrumentos, não foi assim? Sim. Lembra? Todo instrumento que eu tive, eu pensei, eu vou ter esse instrumento. Eu tive uma convicção antes. Você olha, é caro, né? Um instrumento bom. É a fé, né? Meu sonho é ter uma guitarra aqui na minha mão, uma Gretsch, modelo tal, cor tal. Só trabalhar. E Deus... nem explicar, Deus vai te dar. Mas tem que trabalhar, ele te dá a ferramenta, mas você que tem que trabalhar pra ter. Também não adianta ficar, vai cair essa guitarra na minha mão aqui que não vai não. A gente cara, tem uma história, eu sou um cara cheio de história, já percebeu, né? Quando eu tocava com a Alda Célia, ela é uma cantora evangélica, né? Uma vez ela fez com a gente, com a banda, de criar um quadro dos sonhos. Ela que fez isso. Então eu criei um quadro, peguei lá uma cartolina e botei uma opção de coisa. Eu peguei o último motif na época, era o Não, na verdade eu peguei um motifão e colei ali e tal. Eu lembro que tava chegando no final do ano, eu olhei aquilo assim, deu uma viajada. Botei umas coisas aqui, parece que Deus assim... Parece não, Deus ouve assim, Deus vou mostrar ele que não é assim. Cara, eu tava numa igreja com ela, eu tinha viajando, não me lembro onde era, se era no Nordeste, qual igreja. E eu tinha um teclado, um Triton LE. E esse Triton tava lá, eu lembro que era a época de Dia das Crianças. E a gente tocou no intervalo, a gente tava lá no gabinete, daqui a pouco uma pessoa falou assim, até as crianças lá fizeram um negócio, bateu no teclado, o teclado caiu. Aí eu falei, quê? Aí eu falei, é mesmo? Traz ele lá então pra eu ver. Aí quando eu olhei, já tinha uma língua assim no ferro, assim, mó pancadão. Aí o pastor da igreja tava olhando assim, cara, você é tranquilo? Eu falei, eu posso fazer nada. Aí ela, liga aí. Aí eu liguei, o teclado começou a tocar sozinho. Aí eu falei, igual o teclado da Xuxa. Aí ele falou assim, cara, quanto custa esse teclado? Eu lembro que eu tinha 4 anos que eu tinha esse teclado, mas eu andava com a nota fiscal. Na carteira, eu andava com a nota fiscal. Aí eu falei, cara, esse teclado eu olhei e comprei, foi 4.000 na época, um tempo atrás. Ele deixa eu ver aqui Aí ele abriu assim, deixa eu ver aqui no Mercado Livre. Ainda tá 4.000, não mudou não. Assinou um cheque, me deu 4.000. Toma aí desse teclado aí, leva esse cheque. Caraca. Eu cheguei direto na loja. Pegou o Triton.
peguei um motif. Quando eu olhei, a foto tinha saído um melhor. Eu peguei o melhor do que tava na foto. Aí. Então, A glória a Deus, igreja. Glória! Pra quem não sabe, eu vou falar, Dudu. Pode? ué, Dudu é pastor, gente. Pastor Dudu. E essa experiência com o pastor Dudu? Conta. cara, cresceu junto com a música. Que eu falei só ao lado da música. Aham. Mas quando eu comecei com 16 anos, na verdade foi um pouquinho antes do quartel. No quartel eu tinha um problema de insônia, que eu não conseguia dormir, aí tinha que acordar cedo pro quartel, servir o quartel e ficava igual um zumbi, né, que eu não dormia à noite, até que eu descobri que eu comecei a fazer de tudo para dormir. Aí de madrugada eu comecei a ler a Bíblia e me dava sono. Descobri que me dava sono, aí eu fiquei lendo a Bíblia, peguei aquele Novo Testamento, né, aí só que começou a parar de me dar sono. Aí eu comecei a ler. Cara, eu sou cristão, como dizem, de berço, né? Meu avô é pastor, foi pastor, meu tio pastor, a família toda cheia de pastor. Eu comecei a ver a Bíblia e me apaixonar pela Bíblia. Foi nessa época que depois eu comecei a ler e depois não parei. Todo ano eu termino, eu leio a Bíblia todo ano. Já li mais de 20 vezes. Então, a Bíblia inteira. Então, nisso eu comecei a me apaixonar, assim, pela Bíblia. Aí comecei a lecionar na escola dominical para os jovens. Eu era jovem, mas lá com 16, 17 anos, um pouquinho antes, eu falei no quartel, mas um pouquinho antes do quartel, eu troquei O cronograma. a ordem cronológica. Aham. Eu sabia disso, que essa insônia foi antes do quartel. Depois, mas no quartel melhorou, ajudou isso também, que eu li. Só que no quartel, eu tinha com meus 18 anos, quando eu ia para o culto jovem, comecei a lecionar para os jovens. O jovem começou a gostar, que eu vi que tinha um chamado para o ensino, um chamado muito forte. E eu comecei e me apaixonar, assim. Comecei a pregar na igreja. Lembro, a primeira pregação foi no culto de senhoras na igreja. Fui convidado. E dali não parei mais, até que eu comecei a fazer um seminário. Eu fiz um seminário, né? E depois fiz outro, fiz 2 seminários. Fiz um básico de teologia, depois eu fiz um curso, que era um curso mais específico. E não parei mais de estudar. E em 2006, eu comecei uma vida ministerial, diácono, né? Muita gente na época do Groove do São, vocês pegaram o Groove do São? Não, né? Estão vendo tudo garoto novo. Eu ouvi falar. Isso é um movimento que tinha aqui em São Gonçalo. Isso. Era muito legal. No Groove do São era conhecido como Dudu Diácono. Porque eu era diácono nessa época. Ramon falava Dudu Diácono. Aquele jeito dele. Ramon Baixista, que era um das pessoas na frente lá do Groove do São, que era um movimento de música, que formou muitos músicos aqui em São Gonçalo e Niterói. E dali... Fez um barulho. Em 2006 eu fui ordenado pastor, que eu já era pastor de jovem, pastoreava um grupo grande de jovens, e eu comecei a pastorei por 4 anos igreja, de 2017 a 2007, quer dizer, a 2011. Eu pastorei uma igreja lá em Vila Isabel, e depois disso eu voltei, né, a trabalhar com música. Voltei, como dizem aí na linguagem aí pastoral, voltei a fazer tendas. Só que aí as coisas mudaram um pouco, e de um tempo atrás eu descobri um chamado principal, que é pastorear a minha família. Uma oportunidade que eu não tive, mesmo sendo criado na igreja, eu não tive uma boa base. Por causa da nossa época. Na minha época não tinha, assim, a gente sobreviveu muitas vezes teologicamente, porque as pessoas não tinham tanto conhecimento da palavra, enfim. Então isso... Então, assim, eu sempre andei paralelo. Aí ficava em igreja, daqui a pouco ficava em igreja, tocava. Sempre fiquei nessas duas vidas. Até que eu descobri, cara, que tá tudo junto. Uhum. E hoje eu tenho um trabalho mais direcionado na área de evangelismo. E tem um trabalho, um projeto social junto com a minha esposa, para crianças e adolescentes, onde a gente dá aula e a gente também ministra a palavra para as crianças, adolescentes. E
Hoje minha vida tá assim. E eu faço toda semana, semanalmente, culto com a minha família. Benção. E tem sido uma experiência maravilhosa poder pastorear a minha família. Eu pastoreei igrejas, fiquei 4 anos, mas assim, não existe prazer maior do que ter, porque tem pastor que fica na igreja e perde a família, porque pastoreia a igreja e esquece da sua família. E eu tô tendo uma oportunidade, além desse projeto itinerante e evangelístico, é um projeto também de estar junto com a minha família nessa área ministerial. Então eu não parei com a música. Hoje continuo vivendo de música, né? Não tenho mais o foco principalmente no ministério, mas está sempre mudando. Vem pra cá, vem pra lá, uma hora eu tô aí abandono tudo, paro de tocar, como aconteceu, e aí às vezes paro lá um pouco, e aí eu fico tocando mais. Fico nesse bate-bola aí. Que não, né? Quem nunca? Já deu uma louca de vender tudo. E, enfim, nós temos bastante assunto para falar aqui. Na verdade, o nosso tempo é até pouco. Se a gente for contar toda a história do Dudu aqui, a gente tem que fazer uns 10 podcasts. Né? Mas agora nós vamos falar um pouco também do pessoal que tem patrocinado o nosso podcast, né, que é a loja Power Music. Nosso amigo Nivaldo, que deve estar em casa assistindo lá. Beijo, papai. Paizão, né? Grande Pai. Nivaldo. Dona Cleide. Pessoal, gente boa, maravilhoso. A loja Sonho e Zelo, né? Gabriel gostou da vinheta. Gostei Sonho muito. E Zelo. Sei que estão precisando de roupa de cama, mesa. Fala da Sonho e Zelo aí, né? Galera da Sonho e Zelo. Sonho e Zelo. Cama, mesa e banho. Banho. Loja Sonho e Zelo. Nós temos a Limpeza NIT. Isso. Que é para... Vai ter os comerciais ali, né? O nosso amigo Vitor. Sonoplasta! Vitor da Nikit Podcast. Isso. Também temos a lanchonete Batatitos Lanche. Lanchonete Batatitos Lanche. Lá do Fonseca, a galera maravilhosa. A Batatitos Lanche tá devendo a batata frita. É. Né, Queremos cobrar, batata, hein? Nós vamos cobrar. E podemos soltar aí, Vitor? A vinheta dos nossos patrocinadores. Loja Power Music, instrumentos musicais e acessórios. Acessórios para os seus instrumentos, guitarras, contrabaixos. Temos violões. É muito assunto, né? Teclados, baterias, social. instrumentos novos, usados, consignados. Temos aulas e reformas no seu instrumento. Power Music, o melhor preço da... Lojas Sonho e Zelo. Cama, mesa e banho. E todos os acessórios para a sua casa. Pensou em conforto para a sua casa? Pensou Sonho e Zelo. Mas é tanta propaganda Tudo assim. que você precisa. Cama, mesa e banho e acessórios. Não dá pra segurar. Tudo para o conforto da sua casa. Chegou a hora de mudar o enxoval da sua casa. Não tem outro lugar. Sonho e Você sabe Zelo. dessa história? Cama, mesa e banho. Loja Sonho e Zelo. Aceitamos o seu cartão de crédito. Entre em contato conosco. Sonho e Zelo. Pensou conforto? Pensou Sonho e Zelo. Loja Power Music, instrumentos musicais e acessórios. Acessórios para os seus instrumentos, guitarras, contrabaixos. Temos violões, teclados, baterias, instrumentos novos, usados, consignados. Temos aulas e reformas no seu instrumento. A divulgação Power Music, depois. o melhor Ali. preço da região. Lojas Sonho e Zelo. Cama, mesa e banho. E todos os acessórios para a sua casa. Pensou em conforto para a sua casa? Pensou Sonho e Zelo. Tudo que você precisa. Cama, mesa e banho
e acessórios. Tudo para o conforto da sua casa. Chegou a hora de mudar. Limpeza NIT, serviços de limpeza. Limpeza hospitalar, limpeza de fachada, limpeza comercial e limpeza de vidros. Limpeza pré-mudança, pós-obras, limpeza pré e pós o seu evento. Limpeza de escritórios, salas comerciais, condomínios, supermercados, universidades e escolas, agências bancárias e igrejas. Limpeza NIT, serviços de limpeza. Que isso, hein? Que timbre, hein? Davi Miranda? Estamos de volta. Estamos de volta, galera, com o nosso podcast, Instrumental Podcast com o Dudu Ferreira aqui. Galera, estamos muito felizes. E lembrando pra você, galera, ó. Dá o like, segue, compartilha, deixe seu like, comenta, galera. É muito importante pro engajamento. Conseguimos ter aí hoje 50 inscritos. Foi aqui fomos falando, aí, gente, segue o nosso canal. No boca a boca, falando, galera, vem. Então, gente, é muito importante ajudar para dar mais força pra gente que estamos começando, porque começar é fácil, o negócio é seguir o projeto. Então, ajuda a gente aí com o seu like, é importante. Entendeu, galera? Corre, chama a família, pede para seguir, segue a gente e vamos que vamos. Arroba Instrumental Podcast. Tudo junto ali no YouTube. Repete de novo, a galera tem que gravar. Mais uma vez, arroba Instrumental Podcast. Outra coisa também. Se inscreve no canal, galera. Temos o nosso Instagram e já fizemos também o nosso canal no TikTok para corte. Então, dessa entrevista que a gente está tendo com o Dudu, vai sair vários cortes aí. Então, galera, ajuda a gente aí, tá bom? Já demais, agradeço. Dudu, você falou do seu projeto que você está tendo aí com a sua família. Me fala aí os dias, onde o pessoal que está interessado, conhecer mais aí do seu projeto itinerante. Fala mais aí. Então, é na comunidade Bom Sucesso em Piratininga. É conhecida como Inferninho essa comunidade. É o nome vulgo Inferninho. Mas é a comunidade Bom Sucesso. E a gente tinha um projeto semanal. Só que a gente agora está precisando de um lugar novo. Mas fora isso, esse projeto semanal era da aula de música para as crianças. Aula de musicalização infantil. Então, cara, é muito bacana. Você tem que atender quantas crianças assim lá, Dudu? Cara, a gente tinha... Por exemplo, o último projeto que a gente fez foi na praça lá. Tem uma praça lá na comunidade. Aí a gente fez um projeto Mala de História. Inclusive tem um arroba nosso aqui, Som da Esperança, é o nome do projeto. Arroba Som da Esperança no Instagram. Segue lá, você vai ver. Tem várias aulas, vários momentos. O último projeto que a gente fez, o último evento, que foi o Mala de História, que a minha esposa, ela aproveitou um edital da prefeitura e passou como contadora de história, né? E ela tem esse chamado com as crianças também. E ela fez um projeto maravilhoso, foi muito legal, assim, com as crianças lá na praça, contando histórias. Aí teve recreação, minha família toda envolvida, minha filha faz a recreação. Assim, é um projeto que a gente precisa, né? Tudo que a gente faz do nosso bolso, não tem ajuda nenhuma. E às vezes no final do ano, então em ocasiões especiais, tipo Páscoa, algumas pessoas ajudam comprando chocolate. Teve um final do ano que foi até legal, que a gente conseguiu ajuda até de fora do país. Pessoas patrocinaram crianças, a gente botou todas as crianças. Legal. E assim,
Cada muita um. criança carente. Isso, muito. E essa questão das ajudas seriam muito bem-vindo para você. Sim, inclusive empresas aí, a gente passou num um edital de incentivo fiscal e SMS, essas coisas. Só que a gente não sabe captar. Então, assim, a nossa intenção é colocar professores fixos lá, enfim. Mas Virar uma ONG mesmo, né? isso. De... Só que tudo que a gente faz é do nosso bolso, a gente faz com o maior amor. Porque a gente vê as crianças, tem crianças que ia lá só pra comer, passando realmente fome. Eu não gosto dessas coisas assim, Você via lá, eu botava assim, ela botando no bolso. Eu falei, não, vou te dar, vou passar. Então, assim, Então é legal a gente fazer esse apelo, né, para Isso. quem é empresário, para quem nem sou empresário, mas para quem tem condições de ajudar o projeto, né? Pode Isso. procurar o projeto. Tem na alguma forma pandemia a gente ajudou muitas famílias ali com cesta básica lá. E depois da pandemia, de vez em quando a gente reúne com algumas pessoas. A gente fez um evento e teve uma aluna minha que é dentista também. Ela fez um evento e arrecadou várias cestas básicas, ajudou. Então, assim, é um projeto que a intenção realmente é contribuir com um mundo melhor com aquilo que a gente pode. Então, se quiser, conheça, @Som da Esperança. Conheça lá o projeto, inclusive vai me conhecer como professor, como para crianças mesmo, né? Que é maravilhoso, que é algo diferente do que eu dou aula de teclado, mas você até perguntou, né, se eu toco outros instrumentos, mas eu sou formado, né, em licenciatura em música, então e eu tenho essa aptidão para ensinar, então lá eu ensino musicalização infantil. Legal. Então eu ensino percussão, umas coisas assim, tem tudo lá no Instagram. Vocês vão ver, vão achar bem bacana. Você é um professor moda antiga? Ou mais atualizado, assim? Cara, eu me atualizei. Reguinha na mão? Pá, Não, isso não. Cara, tem um vídeo que eu fiz até engraçado, tem um vídeo que as crianças se reúnem e eu tô no teclado. Aí eu fiz até uns memes no vídeo, assim, que eu tô tocando, aí tem um mexendo. Opa, para. Você quer criança? Aí mostra, aí um lá na bateria batendo. Pá. Aí eu botei o vídeo assim, eu coloquei no vídeo zoando isso na brincadeira. Só como que a gente passa. Eu agora faz isso aqui, outro aí, ó, segura, aí dedo nervoso. Legal. Mas é bem bacana, é gratificante. Dudu, vamos falar um pouco também do seu curso, sua mentoria. Você podia explicar para a galera que está ouvindo como que funciona, como é que faz para achar você, como que... @Dudu Teclado, você me acha em tudo. Pode, inclusive, passar o seu Instagram, o seu Instagram, YouTube, enfim. Dudu Teclado. Cara, muita coisa começou junto. A questão de aula, eu tenho um chamado muito grande no ensino, tanto na questão ministerial, quanto na questão de também ensinar música. Eu toco, eu sou conhecido como músico de palco, né? Músico que toca aí, mas o que eu faço de melhor na vida é ensinar música. É o que eu faço de melhor. Eu tenho um chamado, eu gosto de fazer isso, que tem gente que sabe, mas não gosta. Então, assim, eu comecei dando aula para pagar minha aula de música. Então, eu comecei com 16, antes dos 16 anos, eu já estava dando aula de música. Então, assim, eu passei por várias etapas de dar aula, dei aula em muitas escolas de música, em Niterói, em São Gonçalo. Estudou comigo, estudou harmonia lá. Fica registrado aí. Futuramente estarei lá com você. Ele estudou. Cara, eu toquei numa gig com um cantor chamado Marquinhos o Sócio. Cara, eu tava numa gig, aí o baixista, que é um amigo meu, que tá Taizinho, ele falou, cara, todo mundo aqui já estudou com você. Todo mundo da gig tinha estudado comigo. Sax, trompete, baixo, estudado harmonia. Então, assim, e quem falou isso, eu nem tinha me ligado, foi o baixista. Cara, todo mundo aqui. Eu acho até interessante falar disso, porque, sem te cortar, mas te cortando, porque às vezes o cara toca outro instrumento e pensa assim, o Dudu é tecladista. Mas essa questão de você tocar, essa questão harmônica, isso me ajudou muito no harmonia e improvisação, pegou lá muita coisa. E ele tem a ver com podcast, né? Instrumental podcast. Exatamente. Ele me passava as coisas de uma forma no teclado e aquilo eu acabava transpondo as ideias por baixo. E isso rola para qualquer instrumento, né, Dudu? E às vezes o cara pensa, não, só o tecladista que
que vai te procurar. Não, o cara que toca sax, quer entender a harmonia, o cara que toca guitarra, enfim. Eu acho que o teclado é um instrumento muito completo, né? Inclusive, tem um curso meu que foi o meu campeão de vendas na pandemia, que foi um curso de ritmos brasileiros. Cara, era gente de tudo quanto é instrumento, porque era para pegar levadas, é mais parte rítmica, né? Então, assim, era baixista, saxofonista, era músico de tudo quanto é tipo. Aí você falou, eu fui me atualizando na questão de ensino. Eu comecei a dar aula, dava aula em escola de música. Me lembro com 16 anos eu dava aula numa escola de música de terça a sexta, de 2 às 10. Caraca. De terça a sexta, Meu Deus. de 2 às 10. E com 16 anos. E saía pra tocar nos pagodes, como eu falei, à noite. Dormir é luxo, né? Oi? Na época, dormir era luxo. Mas garoto novo. Não dá pra fazer isso Então, hoje, assim, né? então o que acontece? Eu comecei a me atualizar também como professor, dando aula em escola de música. E depois comecei a gravar uns DVDs, cara. Vender DVD antes do curso digital. Aí em 2016. DVD do seu curso. Eu criei curso em DVD. Na época. Aí depois. Você vê. Visionário. Ela já tinha Visionário. Aí eu comecei. Aí eu descobri a Hotmart em 2016, um curso digital. Montei cursos lá. E comecei a vender curso. Só que a galera que estuda curso sabe que para curso online são várias dificuldades. Tem facilidade para o curso online, por quê? Porque você pode estudar a hora que quiser, o tempo que quiser. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, a pessoa estuda, compra o curso. A primeira dificuldade é encontrar um curso bom, com a didática boa, com um bom professor. Já é muito difícil, porque tem muita gente que toca pra caramba, mas não sabe ensinar. É famosinho, mas na hora, eu falo isso porque os alunos compram. Cara, eu comprei curso, não aprendi nada. Conheço Medalhão. vários, mas a gente Então, não vai citar, né? Claro. Podemos. Só que o seguinte, agora, ter um curso bom, precisa ter disciplina. Sim. Porque se estudar hoje sozinho, eu vou te falar, eu costumo dizer, até brincando, se quando eu comecei tivesse o meu curso, eu ia estar muito melhor do que eu estou hoje. Só que talvez hoje eu não teria a disciplina que eu tinha antes. Eu estudava 8 horas por dia, com vídeo, achava um vídeo, uma fita de VHS com um professor lá de São Paulo, o que tinha a gente estudava. Só que o que acontece? Aí eu aperfeiçoei com a minha mentoria. Eu estou lançando, vou aproveitar e lançar aqui uma mentoria que é diferencial, no mercado não existe. Pode ter a partir de agora copiando, mas da forma que eu faço, que é o que eu faço. Sempre ensinei por música. A minha metodologia era assim, você aprendeu uma música, em cima dessa música você aprende levadas, ritmos, você aprende arpejos, detalhes. Então, quando você aprende uma música, naquela música tem várias coisas que vão te fazer evoluir e vão te fazer aprender coisas novas para aprender aquela música. Então, na minha mentoria hoje é o seguinte, toda semana, quando a pessoa estuda comigo, ela aprende uma música por semana. Dentro dessa música, todos os meus cursos online estão lá para ela estudar. Legal. E tem uma aula semanal. Então, assim, está sendo uma coisa inovadora que eu estou lançando e é uma evolução. É como se fosse assim, um supletivo. Lembra do supletivo? Sim. Porque o que você levaria talvez um ano para estudar, em poucos meses você aprende. Porque você está direto ao assunto, tocando as músicas que você gosta. E em cima dessas músicas você está aprendendo o que é suficiente. Porque às vezes você estuda na escola, quantas coisas você estuda na escola e nunca usou no dia até hoje? Acontece muito. Então, às vezes você compra um curso online, tem conteúdos. Eu estudei, por exemplo, com o Rafael Vernet, peguei algumas aulas, que é um dos maiores professores do Brasil. Vou te ser sincero, eu não aplico nada que ele me ensinou. Mas valeu muito mais o papo, ele enxergar uma pessoa acima de você. Por isso que hoje aprender sozinho é muito difícil. É melhor ter alguém te guiando. Por isso que a mentoria, hoje eu estou focando na mentoria. Porque você sozinho, na primeira dificuldade, a pessoa abandona aquele curso. A primeira dificuldade. Mas com alguém te guiando, peraí, não, cara. Qual é a tua dificuldade? Não, manda um vídeo pra mim. Não, tá errado aqui esse dedo. Quando alguém tá criando traça um plano personalizado pra você estudar, cara, a evolução é certa. E principalmente estudando as músicas que você gosta. Não vai aprendendo música que nem conhece, nem quer aprender, só porque o professor quer que você aprenda, não. Eu trabalho em cima de uma playlist, eu chamo de playlist dos sonhos. Qual é a playlist que você tem sonho de tocar?
monta essa playlist e a gente vai estudar música por música. E dentro dessas músicas a gente vai aprender tudo que é necessário para tocar bem. Bem mais E a direto. pessoa que nunca pegou no teclado, ela consegue fazer essa mentoria contigo? Sim, melhor ainda que não tem vício nenhum. Porque esse dia eu tô uma aluna da mentoria que toca muito bem. Só que ela é cheia de vício, de dedilhada. Eu falei, cara, vamos cortar, tá sendo dobrado para cortar alguns vícios. Quando uma pessoa chega do zero, ela já vai na forma certa. Entendi. Então, E aí, como é que faz? Repete pra galera que tá em casa, como é que faz para acessar esse seu conteúdo, para falar contigo? então, no meu Instagram, @DuduTeclado, vai lá no mensagem, né, no privado, escreve tecla. Se você escrever, vai ter um funcionário meu lá, um robô, que vai te direcionar para a coisa certa, para falar direto comigo no meu WhatsApp pessoal. Beleza? Dudu, quando você tava falando aí, eu tava viajando aqui na maionese aqui. Eu lembrei de um caso que alguns músicos antigos falavam que quando o Jaco Pastorius veio aqui no Rio, ele tocou de costa pra galera. Tipo, tava a galera lá embaixo, ele tocou de costa pra ninguém ver a mão dele tocar. Quando você começou a aprender a tocar, você sentiu muita dificuldade para alguns músicos esconderem a mão ali pra você não ver? Tipo assim, porque naquela época era escasso você achar um VHS, um DVD, pra você aprender. Você acha que em relação de lá pra cá melhorou, com certeza. Mas em questão da parte mística do instrumento, ou então a parte que não vou ensinar pra ninguém Aí aprender. morre e pra fica aí, guardar. né? Morre e não passou, né? Não contribuiu com o mundo melhor. Então, por isso que eu gosto de dar aula. Eu quero Isso aí. perpetuar o conhecimento que Deus me deu. Cara, a parada da mão é interessante porque eu tive um professor, não vou falar o nome. Ele hoje não é tão famoso. Quer dizer, o professor não, eu tentei estudar com ele. Só os amigos pessoais não sabiam quem é. Era um músico famoso aí, que eu tentei estudar, peguei 2 aulas e ele nunca me ensinou. A primeira aula ele falou assim, ele tava numa reunião, falou, cara, eu vou fazer uma prova pra você, ele me botou na sala pra fazer Loja uma prova. Power Music, Na segunda aula, assim, ele foi instrumentos me passar, ele musicais passou e uma técnica acessórios. errada. Essa técnica, ela me trouxe um vício errado. Eu toco muito errado ainda, por ser autodidata. Então, assim, ele passou uma técnica que eu fui consertar com o Rafael Vernet, que consertou muita coisa. Que doía a minha mão, porque eu tinha uma posição errada. Hoje, vou dizer que minha técnica, ela não é igual de um erudito, mas melhorou, assim, 1000%. Então, é muito importante posicionamento. Minha filha toca violino, a gente tem até um projeto junto, e ela estudava, sempre estudou, só que ela, quando ela começou a fazer faculdade, ela faz Unirio, e ela estudou com um professor que começou a passar uma técnica que ela machucava muito a mão na hora de tocar, doía, dava tendinite, consertou. Então, assim, é muito importante a técnica certa do dedo, alguém para te ensinar, né, te fazer. Eu já, Pastorius já vacilou para mim nisso. Pô, por que não mostrar qual é a técnica dele? Né? Antigamente tinha muito isso, né? Não querer mostrar porque, sei lá, né? De repente, para não passar o conhecimento, tinha muito isso. Cada um tem É, uma filosofia de vida. Para mim, eu acho que passar o conhecimento... Quando eu vejo, inclusive, teve um dia que eu tava fazendo uma live ensinando, de vez em quando eu faço live ensinando algum conteúdo. Eu fiz uma live, tem um cara que ele falou, aprendi esse acorde com você e eu não era nem teu aluno. Eu fui com um aluno teu, eu fui assistir e aprendi que ele tocava. Eu falei, e foi exatamente isso que você tá passando aí. Então, assim, cara, o que eu puder passar... Cara, o que eu conheço de músicos de outro instrumento que tocam teclado hoje, porque eu passei algumas coisas... tem uns que nem leva, assim, dá o braço a torcer, mas normal, tem um monte estuda. Não, assim, porque tem aqueles que estudaram comigo, mas tem aqueles que pegaram no meio do gig, assim, pegaram algumas dicas. E o que você acha desse momento, Dudu, da internet, dessa coisa digital toda, muita informação? Qual é a sua opinião na a música, né? Com a internet, o músico se atualizar em relação a isso? Porque a gente vê também muito músico que na verdade não se atualizou, ficou vivendo
tocou na década de 80 e 90 e ficou ali, né? A gente já está em 2024, bicho. E como é que para você tem sido isso, né, Dudu? Perguntando assim a opinião do Dudu Ferreira. A questão... Cara, a internet é uma faca de dois gumes, porque ela tem informação de tudo. Cara, esses dias eu fui trocar um chuveiro, eu não é minha praia essas coisas, cara. Minha esposa sofre porque depender de mim pra fazer essas coisas de casa. Não, cara, eu fui no homem YouTube. casado, ele é mecânico. Eu fui no YouTube e aprendi. É pedreiro, carpinteiro. Ele é tudo. Eu fui, tá lá o chuveiro, pelo menos tá até hoje lá. Tá funcionando Tá ainda, funcionando. ainda. Então, assim, tem informação, só que essas informações, sem um passo a passo de verdade, eu sei que essa palavra tá muito clichê, passo a passo, mas, cara, tem que ter. Tem que ter uma forma, por exemplo, eu tenho a minha forma de ensinar, eu sei qual é a base. Eu costumo dizer, inclusive eu tenho um curso que está muito barato, que eu chamo de curso Alicerce. Tá R$19,90. Eu botei pra galera mesmo, todo mundo, que é o curso base. Com aquilo ali, você vai em qualquer lugar, você chega em qualquer lugar na música. Que tem escalas maiores, acordes maiores e menores, inversão e mais algumas coisas. Esse curso base, se você pegar aquilo, que tem gente que começa a tocar, já chegou aluno hoje toca bem. Tenho alunos meus alunos que hoje... Tem vários alunos meus que me substituem tocando. Legal. Você tem uma ideia como o meu chamado é dar aula. Com a Ludmilla mesmo. 3 alunos meus tocaram com a Ludmilla, a funkeira, fazia no meu lugar. Antes dela fazer sucesso, eu não dava prioridade a ela. Depois ela exigiu prioridade. Mas antes disso, eu botava sub nos meus alunos. Meus alunos, vários alunos meus que me substituíram. Então, um desses alunos chegou tocando opção de coisa até que eu não conhecia. Só que eu malandramente eu sabia, faz isso aqui. Mostrei um troço básico. Ele agarrou na hora. Eu falei, cara, que adianta, se eu tocar isso aqui, não toca. Então eu consertei essa base dele. Hoje é um dos caras fera, tá tocando vários artistas aí, vários, monstros. Então no começo eu tive que consertar o básico dele. Então a internet muitas vezes tem tudo, mas ninguém vai prestar atenção no básico. Por isso que tem que ter um professor para mostrar, ó, começa por aqui, que isso aqui é o alicerce pro prédio crescer, senão não cresce. A internet é importante, porém um direcionamento, né, Dudu, é importantíssimo. E depois uma aguinha, alguém falando pra caramba, a garganta já começa. Lembrando da época de pregação, né? Então, perguntando para você, Dudu, como que você acha que um músico consegue para chegar numa gig, para poder tocar? O que você acha que é imprescindível assim para o músico ter, além do lado pessoal, como músico, para chegar a pegar uma gig legal, né, sair uma gig que seja mais interessante, que renda mais dinheiro? Boa pergunta. Porque às vezes o cara, né, não Excelente sabe como pergunta. chegar nessa... Como se preparar para isso, né, Dudu? Cara, eu sou de uma época que não tinha muita informação. Então era no boca a boca. Por exemplo, o Agnaldo Timóteo foi interessante. Quando eu tinha 16 anos, lembro até hoje, eu estudando bossa nova pra caramba, eu ouvia vários discos. Eu lembro que eu comprava os discos de MPB. Eu comprei um disco da Leila Pinheiro, que é um disco que ela cantava, ela é intérprete, né? Canta vários cantores. E eu ficava estudando lá aquelas músicas. Aí eu toquei numa orquestra de terceira idade, baile de terceira idade. Eu tinha 16 anos. Ele fazia muito isso. Oi? O Agnaldo, ele fazia muito isso. Não, antes do Agnaldo. Antes do Agnaldo. E eu toquei nessa orquestra, a gente foi de van pra São Paulo, a orquestra toda, você vê como a gente rala, né, a música. Chegamos lá, aquela orquestra, que hoje não é tão difundida isso, mas assim, a orquestra é uma orquestra grande, com vários cantores. Tinha cantor que só cantava música internacional, tinha música que cantava música brasileira, e o maestro você tinha uma pasta com 500 músicas, e aí a gente tocava, ele no meio do baile, ele falava assim, 430A. A gente já abria, já sabe que seria a próxima. A gente tocava. Tipo o Cori da harpa. Não, mas a gente tocando. Só que às vezes no intervalo de uma pra música, tinha uma chamada músicas que a gente toca de bossa. Tocar de bossa é tocar de primeira na música, uma linguagem assim. E tinha uma cantora que ela puxava, só dava o tom. Aí tem aquele negócio, né? Dó, ré, mi, tem que conhecer a linguagem. Isso é o baile.
Aí ela foi, botou o tom e começou a cantar umas músicas. Só que ela cantou e eu senti que ela tava seguindo a mesmo medley que eu tinha no disco da Leila Pinheiro. Eu falei, então eu já sabia até pra onde ela ia. Só que os coroa, eu tinha 16 anos e os coroa, tocar quase dormindo, eu era o mais novo, eu era um moleque. Quando chegou na hora dessa música, né, que a gente aprende muito com eles, mas chegou na hora dessa música, eu fui sozinho. E eles ficaram perdidos, eles ficaram, caramba, começaram a perder nota. E os caras da orquestra, o coroa da base, que nessa hora era a base que eu tocava, e os caras de sopro ficavam assistindo. Começaram a rir, falaram assim, um moleque novinho aí, passando nota pra vocês e tal. Beleza. Fiz aquele baile, nunca mais toquei com os caras. Um dia, um cara pegou aí um desses da orquestra pegou meu telefone. Só cuidado com esse computador aí, deixa longe, essa água aí. Um dia, um desses caras que pegou meu telefone, anotou, né? Era anotável, um telefone, me ligou porque teve com o Aguinaldo Timóteo e ele lembrou de mim por causa dessa gig e eu cheguei lá, lá na época ele era até vereador, acho, fui no gabinete dele. Menina! Toquei com ele. De você, menina. Aí toquei, fiz um teste lá, ele gostou e eu fiz uns shows com ele. Enfim, antigamente era assim. Era o boca a boca, alguém lembrava de você. Muitas coisas. Na verdade, hoje a maioria é o network ainda. Você toca num gig, às vezes aquele gig que você nem quer tocar, né? Eu lembro quando na época do sertanejo, né, que estourou. Chatonejo. Eu fiz também. Sertanejo, eu fiz tudo. Quando eu vi o sertanejo, só que eu chegava, eu soltava looping e tal. Um cara me viu numa festa que eu fui fazer um sub, cara, pra um cara. E eu toquei numa festa, num churrasco, na casa de alguém. Dali, fui chamado pra um lance que salvou minha vida na época, assim, financeiramente. Uhum. Então, assim, só que hoje em dia, esse mundo moderno de internet, acontece uma coisa que não tinha antes, que é você fazer um portfólio, tocar umas músicas legais. Porque hoje em dia, todo mundo quer ver teu Instagram. Uhum. Eu me lembro quando a Lucy Alves mesmo, quem me indicou pra tocar com ela foi Rafael Castilhol, né? Me indicou, ela olhou o meu Instagram. Aí depois que eu entrei, ela me passa um guitarrista. Ela me mostrou, conhece esse guitarrista? Era até um amigo meu. Pô, até nem falei que era meu amigo pra não assim, mostrar, né? Aí ela tava vendo no Instagram, pô, gostei dele. Mostrou as referências no Instagram. Então hoje o Instagram... É importante, né, ter aquele Instagram. Cara, o Instagram, você tocando, é um portfólio, assim, maravilhoso. Que é um que a mais. Mas eu acho que ainda é no boca a boca indicando. Sim. Tudo aonde eu cheguei foi indicação, tudo que eu fiz foi alguém que te viu, alguém que te conhece, algum amigo, alguém que vê o teu perfil, pô, tem tudo a ver com essa gig e essa pessoa. Então ainda é. Entendi. E o cara Tocar, automaticamente né? está preparado e tá com um negócio na mão, né, Dudu? Isso também. E tá preparado. E hoje em dia eu vou te falar, dependendo do gig, você falou uma coisa certa. Esse dia mesmo me indiquei um cara pra um gig, músico muito bom, só que ele não tinha MEI. E o pagamento era por MEI. Então, assim, se você quer alcançar gigs com uma remuneração melhor, igual, por exemplo, não tem como fazer na Globo se você não emitir nota, né? Eu faço lá, eu tenho que emitir nota. Então, assim, tem que pensar, se profissionalizar, né? Tem que estar preparado. Se quer coisas grandes, não vai ficar tocando em barzinho, nada contra. Chegou a oportunidade e o cara não tinha nada aí. Aí não pôde. Passou a oportunidade. Igual né, um músico que quer tocar internacionalmente, ou então pegar um cruzeiro, não corre atrás nem tirar um MEI, não corre para tirar a carteira de músico, né? Hoje nem funciona mais isso. Uma coisa, Dudu, que a gente estava conversando, eu e David, nós que somos músicos aqui de Niterói, às vezes pra gente tirar essa carteira de músico, a gente tem que ir lá em Rio Bonito. Temos que ir lá Ainda tira isso, cara. Tira. Tem que ir lá no centro do Rio. Hoje não vou falar isso, não precisa não, cara. Você não acha que deveria ter um aqui em Niterói, não? Mas vocês usam isso, cara? Não, eu não. Eu nunca usei, mas você acha importante? Isso não existe. Mas não é importante? Mas até agora, que eu saiba, não. Porque deu tanto rolo aí. Uhum. Tanto não, rolo, isso aí eu não sabia. Que era obrigatório. Ó, era obrigatório, né? Antigamente eu tinha, por exemplo, às vezes ficava alguns anos sem pagar e tinha que fazer um show. Eu lembro que teve um show que eu fiz no Citibank Hall,
que agora mudou, é outro nome agora, acho que é Qualistage, Uhum. que tinha que ter carteira, tinha que ter ordem dos músicos e ainda tinha que ter o sindicato, tinha que ter os dois. Cara, eu tava devendo, eu acho, 4 anos de cada um. O cachê foi pra pagar, botar em dia esses negócios. Mas eu acho que deu tanto rolo aí, não, 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 porque uma vez vieram pra mim e falaram, pô, você tem que tirar sua carteira. não tem mais não. Porque se Hoje- você tem que... televisão era obrigatório, um dia não é mais. Aham. Porque não funcionou aqui no Brasil. Pelo menos até agora, que eu saiba, pode ser que mudou, eu não sei. Mas, pô, eu tô tocando aí, nunca mais me exigiram. Tem alguns anos que não tem mais essa exigência. Tinha lugares que você não tocava sem isso. Entendi. Televisão, principalmente. Só que tem bastante tempo, muitos anos, que isso não é mais exigido, Se não. você quiser tocar fora do Brasil, né? Você tem que ter tua carteira, porque é muito mais fácil você tirar a sua... Não, Para os Estados Unidos, você tinha que tirar o visto, né? O não, passaporte. aí é outra parada. Aí você tem que ter, né? É. Em relação ao preparo, você ainda hoje estuda 8 horas? Como que é o seu preparo ainda em relação a isso? Cara, eu vou te falar. Eu estudei muito no começo, muito mesmo. Agora, vou te falar, sentar para estudar é pouco, mas eu estudo muito para tirar música, para estudar. A tocação, o play, é como a gente chama, o play, Uhum. ele já é um bom estudo. Entendi. Bom estudo. Claro, dependendo do trabalho que eu for fazer, eu preciso me dedicar, estudar, fazer alguma coisa assim que... Hoje o trabalho é muito para tirar música, tirar um repertório. Por exemplo, um repertório que foi complicado foi esse da Lucy Alves. O Castilhol arrebentou nos arranjos, bom pra caramba, então tive que tirar. Tinha frase pra caramba pra dobrar, então... Aí vale a pena, é até legal pra gente. Uhum. Mas vou te falar que o fácil também é difícil. Como assim? Você tocar fácil, quem tá acostumado a tocar muita nota, muitas vezes, quando tem 3 notas, ele não consegue se concentrar. É muito difícil tocar o pop, principalmente o worship, tocar bem. Porque tocar o worship, às vezes na igreja, com músicos que não são profissionais, que não tem aquele, talvez, não é nem zelo, mas porque não tem aquela expertise de um músico profissional. Mas se você for tocar um worship numa banda de worship mesmo, cara, tem que ser um cara bom nisso. As caudas, nuances, swell, né? E outra coisa, você tem que ter recursos. Eu ensino, principalmente, tem muita gente que eu ensino tocar na igreja, fala, cara, mas o que eu vou fazer? Worship, cara, tem tanta coisa de pop rock legal para estudar no piano, no teclado, timbres, que você é um diferencial. Você toca. Porque tocar fácil as pessoas não conseguem. Eu conheço músicos que são internacionais. Quando vai para pouca nota, agarra. Se enrola. Então, tudo tem... Cara, cada estilo musical tem uma ciência. Tem um sotaque. Isso. Então, assim, não desvalorize música, não. Existe... Música ruim existe. Existe música mal tocada. Mas ruim é gosto. Né? O forró. Existe o forró mal tocado, mas existe o forró muito bem tocado, que não é fácil tocar, não. Entendeu? Worship, que o pessoal fala mal pra caramba. Né? Se não for, eu conheço especialistas que são bons pra caramba. Agora, tem uns caras que... Aquilo, né? Que tem a galera que ficou, worship é minha vida, não toca mais nada. Pra ser músico profissional vai ser difícil. Porque quando acabar essa era worship aí... Tudo tem passa. Que saber fazer também. Além da... E os seus equipamentos, Dudu? Eu ia falar a galera... Gabriel também ia perguntar. Ia perguntar sobre isso. Pode perguntar, Gabriel. Não, pergunta aí. Pergunta. É porque eu lembro que ele tinha um vermelhinho. O vermelhinho, o norte. Atualmente eu tô com teclados antigos. Inclusive eu tô com um teclado que não sei se dá pra ver, provavelmente não. Um M-Audio, que é um controlador. Eu tô com ele aqui porque meus teclados estão tudo na manutenção. Eu tenho um norte antigo, né? Eu só tô com um teclado antigo. Eu tenho um JDXi Roland, um sintetizador. Eu tenho o Lucina, que é aquele guitar. Aquele que eu gosto. Dos anos 90. É bom pra caramba. Acho maneiro, Gosto muito. Inclusive, já fui chamado pra programa de televisão por causa dele. Só porque eu tinha ele. Legal. Fiz um TVZ uma vez Aham. e não tinha espaço pra botar teclado. Aí o cara lembrou que eu tinha aquele teclado e me chamou.
Então, assim, até equipamento Legal. é importante você ter. Eu tenho esse Lucina, que é um guitar. Guitar é como se fosse guitarra, né? Teclado. O nome Uhum. Ki, de Key, né? De guitar. Vamos contar quantos teclados ele tem, né? Não, Ó, tem tanto não. Abriu a loja. Eu tenho 2 controladores. Tem um M-Audio e um Innovation. Legal. Eu tenho um sintetizador, esse JD-XI. Eu tenho o Lucina. Eu tenho um Nord Electro 4D, que é antigo. Eu vendi alguns teclados há pouco tempo, então eu tô com tanto teclado assim, não. Uns 9. E é No, o que no resolve. celular também tem alguma coisa? Não Não gosta? Não eu gosto do computador, eu não confio, né? Entendi. Tem que ser uma coisa muito séria. Apesar que o primeiro Faustão que eu fiz, eu soltei a base pelo iPhone 5 que eu tinha. Ninguém acredita. Eu acredito. No- Eu acredito. Eu soltei a base lá do hoje, da Ludmilla, foi no iPhone 5. iPhone 5, não esse. Então, Bom, nós vamos aproveitar nossa audiência, nosso podcast, para falar do nosso workshop. Né? Semana que vem, segunda-feira, nós vamos estar ali na Power Music, na loja Power Music, na rua Barão do Amazonas. Vai estar eu, Número 400. número 400, né? Vai estar eu no baixo, junto com Francisco Falcon, baixista também, grande amigo. Grande abraço aí pro Francisco Falcon. Falco, queremos você aqui, hein? Dudu Ferreira no teclado e Claudinho Félix. Um abração pro nosso amigo Claudinho Félix aí, grande fera, que em breve nós vamos trazer ele aqui também. Fala do sorteio, David. Ah, legal falar do violão, né? Que nós estamos fazendo uma rifa de um violão Giannini, que está lá na loja Power Music. E a galera que quiser comprar a rifa, pode comprar comigo, pode comprar com o Gabriel, pode comprar lá na loja. Vai estar concorrendo a um violão Giannini. E também vamos falar novamente dos nossos apoiadores, né, Gabriel? Claro, bora. Vamos falar da Power Music. Fala da Power Music. Então, galera, a Power Music já está no mercado já há 8 anos, ali na Barão de Amazonas 400. Tá lá o Nivaldo, eu também tô lá, junto com o Nivaldo, ajudando aí, puxando essa rede. Galera, temos instrumentos de sopro, guitarra, violão, contrabaixo, bateria. Fazemos orçamento de som para tua igreja, orçamento para teu evento. Galera, qualidade, preço baixo e um bom atendimento, você sabe onde você encontra. Na Power Music, tá bom, rapaziada? Nosso apoiador também, Sonho e Zelo, né? Cama, mesa e banho. Você que quer comprar seu enxoval, né? Aquela toalha, aquele roupão de banho, né, Dudu? Então vamos procurar aí a galera no Instagram, Sonho e Zelo, que tá aí nos apoiando, patrocinando o nosso programa. Um grande abraço aí pra galera. A galera também da Limpeza NIT. Limpeza NIT. Vamos falar da Limpeza NIT, né? Você que tem empresa e tá querendo um orçamento de limpeza, galera top, é Limpeza NIT daqui de Niterói. Hospital, igreja, Isso. Sua casa, apartamento, enfim. A Limpeza NIT também tá lá no Instagram. No Instagram, Limpeza NIT. Limpeza NIT, só procurar lá no Instagram. Batatitos Lanche, você que tá com fome, lanche, não quer fazer janta, bota lá o... Pega o fogão, bota aquela planta em cima e vai lanchar na batatinha. Combo, né? É. Aquele combo da família. Família, aquela namoradinho. barca, né? Aquela barca Coisa com linda. Tem açaí, tem tudo que você precisa. batata com aquela calabresazinha. turbinada, né? aquela batata Nesse turbinada, frio, ô glória. com Coca-Cola gelada. Batatitos, tem que mandar a batata pra Olha aí, gente. Batatito. O Dudu tá reclamando que não veio a batata Colesterol turbinada agradece. aqui, hein, galera? Então é isso aí, galera. Eu tô muito feliz, David. Muito. Vamos deixar o Gabriel também falar alguma coisa. Fala aí, Gabriel, você tá feliz aí com o Muito, muito. Curtiu essa vibe toda? Olha, galera, poxa, você falar com as pessoas que você gosta de assistir, conhecer um pouco é muito bom, galera. Vale muito a pena assistir um podcast que não é um podcast tipo assim, mais um. É um podcast que vai agregar no teu conhecimento, na tua vida. Poxa, eu já conheci o Dudu, a minha música, o Dudu que fez o teclado aí com o David. Eu acho que ele nem sabe disso. Dudu, já botei Dudu em Dudu. aí. Dudu gravou meus teclados. O Vitor, que liberou aqui o acesso também, foi que gravou o clipe.
Então, Vitor, galera. nosso filmmaker, né, galera? Nosso Então filmmaker. vale a pena falar também do trabalho do Vitor Peri, né? Vitor Peri, tá lá Peri. no Instagram. É. O Vitor trabalha com fotografia, é um excelente fotógrafo, trabalha com... Você quer gravar seu videoclipe, aciona o Vitor, que não tem Filmmaker. melhor aqui em Niterói. Dudu gravou com ele lá o clipe. Pô, Dudu é o tudo- cara. Dudu é o cara, brabo demais. Pô, tô Cara, felizão, Dudu. cara Dudu, disso. Dudu. Dudu, grande Não, fera, pô, Chega a ser irmão. engraçado. Assim, Dudu, o Cacau foi lá na loja de supetão, né? Cacau Santos. Semana passada ele tava fazendo pergunta do David. Eu tava assim, ó, vem cá, Dudu, aperta minha mão aqui. Cacau, sou muito teu fã. Pô, Cacau, eu sei que. Cara, eu fiz isso aí 5 vezes, cara. Que é muito bom a gente encontrar pessoas assim que estão no mercado há muito tempo e serve pra mim. Pra mim. Tá sendo muito bacana porque, pô, persistem. Quantas vezes eu vendi? Teve uma época que eu falei assim, Nivaldo, eu cheguei lá na loja e falei, Nivaldo, vou vender todos os meus violões. Vendi todos os meus violões, vendi toda a minha guitarra, fiquei sem nada. E isso, você trazendo pra cá, falando, poxa, ó, não desiste, estuda, corre atrás, vai pra dentro. Isso tá me dando mais um impulsionamento. David era ficava falando, Gabriel, estuda, cara, vamos fazer instrumental junto. Aí David, ó, esse instrumental do Falco, o próximo é o seu, você vai fazer. E isso é muito pra mim gratificante. Porque, tipo assim, eu sou um cara que vim de comunidade, podia tudo pra dar errado, mas eu vi na música um caminho pra mim. E ver você é um herói pra mim, brother. Você é um herói pra mim. Eu fico assim, falei, brother, eu tô no meio da galera, da nata, tipo assim, caraca. São pessoas que eu quero estar perto. E assim, tá sendo muito gratificante e agregando muito pra mim estar aqui com vocês. Bom, você falou uma coisa bacana. Eu quero registrar isso aqui, que a gente está ao vivo aqui ainda. Eu conheci o Dudu, não me lembro através de quem, mas eu sei que eu fui fazer uma gravina, acho que de um disco meu, e conheci o Dudu. Ele gravou a primeira música minha. E a partir daí, aí foi rolando aquela coisa. Eu ia gravar outra coisa, aí precisava de um batera. Ele, tem o Claudinho. Pô, Dudu, mas tem como você falar com... Não, cara, o contato tá aqui, fala lá com ele, lá, dá seu jeito. Resolve Daqui a pouco eu me apresentava outra pessoa, daqui a pouco me colocava num trabalho. Então isso aí vai gerando na gente, como é que eu vou te falar assim, cara? Você vai criando uma responsabilidade que você vai começando a tocar com os caras que os caras já estão tocando pra caramba. Não, que você ouve os caras no rádio. Vou tocar com o Dudu, Eu acho que eu vi vou um tocar com trabalho esses seu com o caras. André Valadão. Acho que você foi da Isso, eu gig até do esqueci de André. falar, né? Que eu, na verdade, Então, o André Valadão, quando ele vem aqui pro Rio de Janeiro, dizem, não sei, que cada estado ele tinha uma banda. No Rio de Janeiro eu fazia a direção musical. E só que até houve até um boato que talvez ele ia vir pro Brasil, mas não era no Rio e ia querer a banda do Rio. Mas eu fiz alguns eventos Isso. com ele. Bem bacana. Dudu, a gente fica assim, caraca, o cara que tocou... Olha, muito engraçado, o Repolho vai lá na loja às vezes. Aí toca uma música do Djavan da década de 70, aí o Repolho fala, peraí. Sou eu que tô tocando ali. Tipo assim, ver você... É a mesma sensação. Eu falei, caraca, poxa, o cara tocou e a gente tá aqui trocando essa ideia. É muito agregador isso. Agrega muito conhecimento. Eu sou um cara que eu gosto de saber. essa muito. coisa, né, Dudu, de compartilhar isso é O muito conhecimento bacana. é muito bom. Essas informações que você traz pra gente, eu acredito que as pessoas em casa também acabam aprendendo muito com isso que é falado aqui, esse assunto sobre música. Às vezes tem pessoas que se interessam em começar também querer ser músico, né? Então, assim, são N assuntos que a gente poderia continuar falando aqui, né, bicho? Mas só que a gente tem o nosso tempo, né? E acredito que o nosso time já está esgotando aí. Isso aí. Eu queria ouvir as considerações aí finais do Dudu, ele deixar mais uma vez aí, Dudu, o seu contato, como é que as pessoas falam com o Dudu, enfim, né? Então, Instagram, @Dudu Teclado. No YouTube também, Dudu Teclado. A gente falou de várias coisas, mas não falou do principal aqui, que é música instrumental, hein? Isso. Pouquíssimas coisas sobre música instrumental. A música instrumental é uma música que, como alguns brincalhões falam, e às vezes é verdade, para você ganhar, por exemplo, 5 mil, você tem que entrar com 10. Só perde dinheiro, né?
Mas, cara, música instrumental é um sonho de muitas pessoas tocar. É uma forma de... Por exemplo, eu tenho algumas músicas no Spotify, música minha instrumental. Inclusive, lancei um atualmente recente, né, com a minha filha, pelo esse selo, né, da Trip Music. Foi o primeiro que eu fiz com eles. Vale a pena assistir, tá muito lindo, muito lindo. Uma música, inclusive tem um coro meu também. Agora eu tô colocando, eu tô colocando, inserindo umas coisas no instrumental. É legal ter umas coisas cantadas, mas assim, a música instrumental ela desperta no músico. E tem muita gente que toca com a gente, que olha a gente, tipo assim, no Instagram, quer saber como que é o dia a dia, como é que é a rotina, né? Por exemplo, amanhã eu vou para Brasília, vou tocar. Então, assim, como é que é essa vida? E o podcast é uma ótima oportunidade de você conhecer um pouco, né, da vida, da vivência, que é a vida do músico brasileiro. O músico brasileiro é um vencedor, né? Só que uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso há muitos anos. A música é uma mina de ouro. O pessoal que desvaloriza músico. Música, não quero músico pra namorar minha filha. Eu não quero, você não vai ser músico. Como eu ouvi até dos meus pais. Falaram pra você, Dudu, assim? Dudu, qual a sua profissão? Aí você falou o quê? Sou músico. Não, mas você trabalha com o quê, Dudu? A vida inteira eu só trabalhei com música. Então, comigo, eu sempre trabalhei só com música. Então, é muito importante. Cara, a música é uma mina de ouro. Se o músico não ganha dinheiro, é porque... Que eu falo ganha dinheiro, você pode ficar rico com música? Pode. Mas você passa fome como músico, é porque tá faltando um pouco de expertise e entender que são muitas possibilidades. Porque você toca, você grava. Cara, tem várias possibilidades. Escrever partitura, escrever cifra, dar aula de música. Tem vários músicos, amigos meus, que tocavam pra caramba, tudo quanto é lugar, hoje só dá aula. Tem uns que hoje só estão no estúdio gravando. Tem uns que tá trabalhando com trilha sonora. Por exemplo, eu faço trilha sonora para som livre. Várias músicas minhas entram em programas da Globo. Então, assim, são, cara, muita vertente. Né, de opções. Então, assim, cara, viver de música, você que é músico e fala, cara, música é muito difícil, é porque você não tá tentando para as oportunidades. Você fala que, cara, porque você tá aí, já toca. A gente começou sem de algum lugar. Sim. Em algum momento onde não era conhecido. Então, assim, o que eu passo aí com minhas últimas considerações, como eu for falando, que cara, se você vive de música, isso é um privilégio. Eu nunca trabalhei com... A única coisa que eu fiz que não foi na música foi servir o quartel. Porque eu tive que parar um ano da minha vida. Depois eu voltei. Todo mundo aqui foi no militar. Eu... David, foi recruta. Todo mundo foi hacker. Sentado um dois. Falaram pra você que você ia dar tiro, mas chegou lá, te deu uma vassoura Não, mas deu tiro também. e capinou o quartel todo. Capinou muito mais do que deu tiro. Mas... Poxa, Pô, a galera falou que meu microfone tá um pouco baixo aí, né, bicho? Eu vou falar um pouco mais alto. Tem uns comentários aí? Tem uns comentários aí, a galera falou. Tem gente aí que falou que o groove do som era maravilhoso. Muita gente dessa época. Formou muito música. O Wallace perguntou. Gabriel, já manda aí sua técnica. Preciso muito. Técnica de... Karatê, né? Nossa, já estamos... Nossa, legal, hein? Aí, galera, 90 seguidores, né? Pô, é legal isso aí, hein, bicho? Já tá indo bem, né, galera? Isso aí é lá no Instagram, né? Legal. Começamos agora, né? Então, fizemos, tem 4 dias, né? E aí ninguém comprou seguidor, não. Não. Bicho. É tudo orgânico. Lá na loja, gente, segue o nosso podcast lá. Gente pra caramba, né? Graças a Deus. Mas foi super bacana esse bate-papo com o Dudu. Eu quero agradecer o Dudu Ferreira por se disponibilizar a vir aqui, bater esse papo com a gente, para trocar essa experiência super bacana. Ao Gabriel, que está nos apoiando aí junto, né? Nós estamos aqui junto, lado a lado aí, fazendo esse podcast aí. Meu parceiro, tamo junto, irmão. Que é meu parceiro. E
vamos agradecer mais uma vez aí a loja Power Music, nosso parceirão Nivaldo. que Nivaldo! deu todo incentivo aí, Nivaldo. Tamo junto, papai. Beijão no coração. Sonhezelo, a galera lá do Sonhezelo. Eu quero meu roupão de banho também. Eu que também. Eu quero apresentar um podcast de roupão. Aí, Sonhezelo. Chegando aquele frio agora. Chegando aquele frio, a gente quer aquele edredom, né, bicho? Pô, bicho. Aquele edredom lá do Sonhezelo. Sonhezelo, Batatitos Lanche. Batatitos Lanche, Limpeza manda o lanche Nietzsche. aí, por favor. Manda galera. lanche na próxima. Limpeza Nietzsche. Isso. A empresa do nosso brother Guilherme, Guilherme gente. Silva Pô, aí. Guilherme, irmão, tô com saudade de você, irmão. É parceiro. Então, um agradecimento a todos vocês aí, aos apoiadores. Agradecer ao meu amigo Vitor Peri, que tá ali operando os computadores ali e tal. Dudu Ferreira. Então, o nosso primeiro programa, né? De repente, alguma coisa saiu legal, outras não, mas a gente é a primeira experiência, mas eu acho que foi super bacana. E vamos ter o feedback da galera em casa aí, que curtiu o nosso programa. E vamos ver daqui mais ou menos uns 15 dias, né? Quem vai ser o próximo entrevistado. Lembrando que dia 15, galera, semana que vem, segunda, podcast do Brother David, Dudu vai estar lá, Falcon e o nosso workshop lá da Power e o Batera e Claudinho Félix. Grande Claudinho. Cara, eu sempre esqueço o nome de Claudinho, cara. Tem alguma... Claudinho já tá na lista para vir aqui no nosso instrumental. Olha, a nossa caneca aqui, galera. Olha que caneca linda aqui, ó. Quero ver se eu vou ganhar uma. Quero saber disso. Caneca do Instrumental Podcast. Essa aí é de Dudu. Eu sou colecionador de caneca, Você hein? já tá com café dentro, né, bicho? Mas essa aí é sua. Inclusive, né, a galera que quer ajudar o nosso programa, Isso. nós estamos aqui também vendendo as nossas canecas. Pois isso aqui é empreendedorismo. Olha aí. Bonito, hein? Quem quiser comprar a sua caneca do Instrumental Podcast para tomar aquele cafezinho, inclusive rolou um expresso ali bacana. Dudu chegou falando que não ia tomar o café, subiu aquele cheirinho de café expresso. Não tem jeito. Aí ninguém resiste. Aí, nossa canequinha, em breve nós vamos ter aí também bonés, camisa do Instrumental Podcast. A galera é um empreendedorismo rolando, bicho. Peraí. É isso. David, futuramente, David, fala do seu curso, David. O meu curso, ainda estou gravando o meu curso Isso. online. A gente já está bem encaminhado aí. Em breve também eu vou ter o meu cursinho online aí para vender. Tem os projetos para frente aí, mas a princípio o podcast eu fiquei super feliz de estar aqui junto com vocês, compartilhando, trazendo informações. Dudu, quer deixar um beijo pra alguém? Beijo para a esposa. Pra minha família, esposa, filhos. Sim. Renata aí. Provavelmente ela não é de assistir. Ah, mas mandou Ela- esse beijo, vai assistir. Mas vai assistir. Né, bicho? Gabriel também quer deixar um beijo aí? Quero deixar um beijo pra Ju, pra Noah, pra Lana, pra minha mãe, meu pai, minha família. Um beijo pro pessoal da Igreja Apostólica Altar de Deus, Apóstolo Cristiano Castilho, meu brother, parceiro, pastorzão. Tamo junto, ó. Beijão. Falei que ia mandar um beijo. Tá aí. Bom, Cara, eu dá. tenho que deixar um pra minha coroa, né? Fala aí, David. Mamãe, Dona Marisa, beijão. Amanda, minha irmã, charada, filha do Dudu, né, Amanda? Amanda salvou aí no café, aleluia. Amanda mandou aquela máquina de café expresso. Patrocinou também, hein? Patrocinou. Meu cunhadão lá tá assistindo também. Papai também, né? Vamos mandar um abraço pro papai. Papai, ó. Papai é meu fã também, assiste tudo, vai nos shows, tira foto, legal. Ele é maneiro, teu No pai dele. início ele não gostava, não falava que eu não tocava nada, bicho. Papai falava assim, pô, fica nesse pau, não sai nada aí, bicho. Agora todo mundo apoia, né? Todo mundo gosta e tal, mas é legal, a família da gente é a nossa base, né, Dudu? E, mais uma vez, Dudu, obrigado aí. Gratidão, Dudu. Valeu mesmo. Então, fala aí, Gabriel, vamos encerrar aí o nosso podcast. Muito obrigado a vocês aí em casa aí. Você que quer empreender aqui com a gente e também falar o seu nome da tua empresa, entre em contato conosco, tá bom, rapaziada? Não esqueça que nós podemos também, você quer alavancar no digital, entre em contato conosco que a gente também vai fazer a divulgação da tua empresa, assim como fizemos com a Batatitos Lanche, Limpezas Nietzsche, Cama, Mesa e Banho
a galera da Cama Mesa e Banho, a Power Music. Então, galera, quiser vir somar, estamos aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo podcast, tá bom? Beijo do gordo, né, bicho? Uou! Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Para os seus instrumentos, guitarras, contrabaixos, temos violões, teclados, baterias, instrumentos novos, usados, consignados. Temos aulas e reformas no seu instrumento. Power Music, o melhor preço da região. Lojas Sonho e Zelo. Cama, mesa e banho e todos os acessórios para a sua casa. Pensou em conforto para a sua casa? Pensou Sonho e Zelo. Tudo que você precisa: cama, mesa e banho e acessórios. Tudo para o conforto da sua casa. Chegou a hora de mudar o enxoval da sua casa. Não tem outro lugar. Sonho e Zelo. Cama, mesa e banho. Lojas Sonho e Zelo. Aceitamos o seu cartão de crédito. Entre em contato conosco. Sonho e Zelo. Pensou conforto? Pensou Sonho e Zelo. Limpeza NIT, serviços de limpeza. Limpeza hospitalar, limpeza de fachada, limpeza comercial e limpeza de vidros. Limpeza pré-mudança, pós-obras, limpeza pré e pós o seu evento. Limpeza de escritórios, salas comerciais, condomínios, supermercados, universidades e escola, agências bancárias e igrejas. Limpeza NIT, serviços de limpeza. Limpeza NIT, contato 21 96786 5706 96786 5706.